Começamos mais um episódio do ValeCast, esse episódio que é um projeto do Centro Universitário Vale do Cricaré, e hoje a gente conta com a presença ilustríssima de pessoas muito importantes na nossa história, está marcando a história do ValeCast. A gente tem convidado aqui o Jorge, a Ilana, a Amanda. Deixa essa galera se apresentar, a gente vai conversar muito sobre temas interessantíssimos hoje. Até nossa mesa da pautada, tá diferente hoje. Amanda, se apresenta aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda, sou professora do Centro Universitário Vale do Cricaré e advogada. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Boa noite para todos, sou o Jorge Eduardo, professor do UniVC. Ilana Casoy, nossa convidada ilustríssima. Ilana, como se precisasse, né? Mas se apresenta aí pra gente. Precisa sempre, porque sempre tem alguém chegando. Meu nome é Ilana Casoy, eu sou criminóloga, sou escritora. Sou mulher, sou filha, sou mãe, sou vó, sou um monte de coisas. Depende por onde o papo vai. Legal. Uma delas aparece mais. E estou aqui para a gente conversar hoje, convidada pela equipe da UniVC, foi maravilhoso, do UniVC, maravilhoso estar aqui. Show. Agradeço todo mundo que providenciou tudo isso, conseguiu esse lugar bacana. Que legal, modesta, vocês já viram, né? Claro. Modestíssima, mas a gente vai falar um pouco sobre suas produções, sua jornada, sobre, né, o trabalho grandioso que tem construído, né? Que nos orgulha muito você estar aqui conosco. Obrigada. Só para quem, assim, um gatilho para quem não conhece, só para deixar logo no início, para quem começou a assistir esse podcast agora, Ilana Casoy, gente, é uma das roteiristas do seriado mais visto recentemente na Netflix, que tá indo pra terceira temporada, que é o Bom Dia, Verônica. Só pra ilustrar um dos feitos. Eu sei que tem muita coisa pra falar ainda, mas é essa pessoa que tá aqui conosco. Ilana, como é que foi sua jornada aí? Como é que você começou a cair na área criminal? Falar de... Né, Cair no crime. Como é que você caiu no crime? Como é que você caiu no crime? Fui caída, eu acho. Eu acho que eu fui caída. Não teve um projeto, não tinha esse objetivo, não tinha esse sonho, e acho que isso é o legal da vida. Legal. É você se permitir experimentar e ver o que acontece. E foi cada passo um pouco assim. Um passo me levou pro outro. E não tinha essa expectativa. O que é muito bom, porque você fica livre para pensar e não só para corresponder ao que os outros querem ou ao que você mesmo desenhou. Então foi um caminho muito livre. E abre a porta e eu entro. Tem esse problema. Né? Então eu fui entrando em lugares que eu tenho um filho que brinca comigo. Você não sabe bem com quem você está falando, né? Por isso que você falou isso. Eu falo, talvez. Eu acho que eu também não sabia que era difícil. Eu sou uma pessoa basicamente otimista. Então eu nunca fiquei, será com quem que eu falo? Eu fui lá. E aí eu falei. Então foi E assim foi se construindo cada coisa na sua hora também. Porque como eu não sabia qual era o próximo passo, ele que aconteceu. Eu não antecipei. Então, caraca, legal. Interessante. Eu vi você citando ali, enquanto nos bastidores, um pouco mais cedo, você falou, foi na minha outra vida isso. É verdade. Mas, será porque foi, em algum momento você teve uma virada de chave, uma mudança de carreira? Como é que foi? Assim, da jornada de talvez mãe, de família? Tive duas viradas importantíssimas. Acho que uma é quando eu assumo a condição de escritora, que com 39 anos para 40 é aquele momento assim, o que eu queria fazer que não dá mais, o que eu queria fazer que eu fiz e o que ainda dá para fazer. Caraca, legal. Eu acho que é um momento da mulher importante, assim. E nesse momento eu sou administradora de empresas pela FGV, trabalhava nisso e tal. E nesse momento eu parei e tirei um ano sabático e fui escrever um livro. Que eu não sabia ainda se eu ia publicar, não sabia se eu ia... Não sabia nada, mas eu tinha esse sonho. E fui escrever esse livro, sei lá o que ia dar. Porque tem muita fantasia, né? Muito romantizado escrever. Todo mundo imagina uma música de fundo, um pôr do sol, um computador aberto. E, cara, praia. Uma casa tem de prazo. campo. Até você pode estar lá, mas assim, tem prazos, tem brancos, tem bloqueios, tem Rotina, cansaços, né? outras coisas da vida. Então, não sabia se eu era capaz de, sem patrão e sem remuneração, será que eu ia ficar lá horas sentada? Então, essa foi uma chave importante. E aí, eu realmente fui.
escrevi, começou todo esse caminho, mas um caminho ainda muito de pesquisa, muito pro bono, não era remunerada, livro no Brasil é pouco. Aí, quando, anos depois, eu me divorciei, num casamento longevo, eu já tinha 33 anos de casado. Nossa. E dali para frente eu também abri para outras modalidades de escrita. Foi aí que eu fui aprender roteiro, foi aí que eu fui escrever O Bom Dia Verônica. Então, fui escrever cinema. Só uma dúvida, já é criminal antes ou passou a ser agora, a partir dessa... Sempre foi. Eu, né, querendo ser escritora, escolhi um assunto que eu gostava. Eu gosto de crime, cara. Homens gostam de guerra, mulheres gostam de true crime. Funciona assim estatisticamente. Maravilha. E naquele início ali, quando você começou a estagiar, você disse que estagiou na polícia, né? Bateu na porta e a porta se abriu, né? Ela abriu a porta. Quais foram os seus maiores choques, assim, de realidade? Todos. Que diante de uma realidade daquela. Todos, porque você toma contato, assim. Foi um pouco o mesmo choque. Eu queria fazer medicina, lá adolescente. E eu tinha um primo que era médico, já estava bem adiantado, e ele queria me desestimular, e ele me levou num plantão médico de 24 horas. E ele me desestimulou mesmo. Eu fiquei muito abalada, porque eu vi a falta de material, a falta de médico, a falta de atendimento. Anos depois, quando eu fui fazer o estágio no Instituto de Criminalística, na Academia de Polícia de São Paulo, na própria perícia de homicídios, aí teve um efeito contrário, mas foi um choque, porque você vê, por exemplo, o que falta, a preservação de local de crime, né? Alguém ouviu falar? Tem a famosa história do crime Stoffen, por exemplo, que foi o perito entrou, o perito quando entra, ainda mais naquela época, ele isola um banheiro. Ele faz a perícia em um banheiro, que aquele banheiro, então, todo mundo vai poder usar, porque ele já periciou. Porque tem, né? Senão. E na época, um telefone. Agora todo mundo tem seu celular, mas na época, um telefone fixo. E ele pericia. E ele fez isso, só quando ele entrou no banheiro, tinha uma bituca de cigarro. Num lugar preservado. A perícia estava chegando. DNA, todo mundo correu. Vai ter DNA. E veio um PM muito constrangido, que supostamente estava isolando o local, e a bituca era dele. Nossa. Então, é uma cultura de prova que eu luto muito para criar, para gerar. Acho que a arte pode ajudar muito porque as histórias proporcionar o entendimento. Por que tem que isolar, né? Não é bacaninha a fita lá, crime scene? Não é isso. Então, a gente fala em pegar... ali tem uma pegada. Eu já fui em local de crime que tem 100 pessoas. Pegada de quem? Todo mundo entrou, pisou, passou. Então, aqui a gente está nesse caminho de trazer essa cultura de prova mesmo para ter respostas. A seriedade com a prova, né? E aí eu tenho essa virada de novo, que aí abre para um outro mundo, que é o mundo audiovisual, que hoje eu faço. Então eu falo outra vida, porque foram momentos muito diferentes. Então, outra encarnação dentro da encarnação. São muitos choques, na verdade, né? No início do podcast você comentou a questão, depende, né? Eu sou Ilana Casoy, eu sou filha, eu sou mãe, sou mulher. Isso. Dessas questões que te chocaram, a questão de você ser mulher, te pegou em alguma coisa nesses ambientes que você quis entrar? Me pegou em todas as coisas. Em todas as coisas? Você é mulher, você sabe. Sim. Pega. E também de ser escritora, que é um outro lugar esquisito, né? Nossa, o que uma escritora está fazendo aqui? Né? E isso chega em níveis, principalmente de homens, assim, teve um clássico, uma palestra que eu fui dar, não vou contar onde, mas a pessoa porque eu acho que até hoje constrangeria esse ser humano. Ele foi me apresentar na palestra. Então, em vez de fazer que nem vocês fizeram, né, fala o que você é, ele me apresentou pelo que eu não sou. Eita. Ela não é advogada, ela não é psicóloga, ela não é psiquiatra. Então, é uma maneira, né? Você vai. Tudo que ele dizia que eu não sou,
parecia que estava te Estava. colocando em outra posição. É, porque ninguém apresenta ninguém dizendo que a pessoa não Não é. é aquilo, né? Então, mas você vê, aí tem mais essas coisas com o resultado do trabalho ajuda muito a conseguir um lugar ao sol, porque aí fez um papelão. Sim. Porque aí o resultado provou. se prova. Então, E o público tem sensibilidade, né? Sente com certeza. esses posicionamentos. Mas você Sim. sentiu que o crime tinha um perfil, ou criminoso, ou se aquelas ações se repetiam enquanto você estagiava, por exemplo, tanto nas investigações quanto nas investidas? a gente conversa muito, tem crimes que eu sou muito chamada para colaborar com crimes em série, que é uma especialidade, com crimes de família também, porque eu acabei, pelo destino aí, acompanhando muito de perto os 2 principais crimes de família, não principais, mas de maior repercussão, brasileiros. Então isso me levou para um estudo muito específico, porque uma coisa é a criminalidade geral e outra coisa completamente diferente e rara, tanto crime sério como crime de família, são as pontas. E aí você não pode pôr uma polícia inteira, uma instituição, para se aprofundar nesses assuntos. Tem gente que pode fazer isso e pode colaborar. Agora, é difícil você provar. Hoje eu vou contar, quando eu der a palestra, eu vou contar um caso, por exemplo, que eu tinha uma foto eu fui chamada para ajudar num caso de umas crianças, de uns meninos mortos, e tinha uma garrafa de vidro verde no meio da cena. E eu falei, alguém coleta, porque vidro é ótimo para digital, né, gente? Que nem toda a superfície pega digital. Sim. Mas vidro pega bem. E aí, na polícia, risada geral, essa mulher é louca, ela acha que ela tá em Hollywood, ela quer que pegue uma garrafa no mato, né? E no fim, 1 ano depois, conversando com o assassino, que então estava confessando, eu achava que ele tinha usado uma faca, ele dizia que não tinha usado uma faca, ficou um embate ali da faca. Eu falei, mas então o que você usou para cortar essa vítima? Tinha lá uma garrafa verde. Nossa. Então, aí todo mundo se reposiciona e para a próxima já não comete esse preconceito, entendeu? De que se é de Hollywood, se não é. Você tem conhecimento, você é só o achismo, né? Espera o resultado, né? De boa, vamos ter paciência, né? Sim, e a gente vê coisas de fora, né? O que for bom a gente tem que tentar trazer mesmo sem dúvida. para as questões mas de implantação. Eu acho que tem um preconceito de coisas que eles acham que é de ficção, mas agora na nova geração não, porque a gente tem novíssimas gerações de peritos, delegados, policiais, todos falam mais de uma língua, podem se abastecer em bibliografias estrangeiras, então tá mais interessante. Mas eu peguei, por exemplo, há 20 anos atrás, delegados que já eram sênior, aí tinha um do interior de São Paulo que falava para mim, doutora, serial killer, quem quer saber? Isso aí não tem, isso é de cinema. Não tem. Então é um preconceito. Só filme. Né? Isso aí Só em é filme. filme. E esquece da interação constante que a ficção e a realidade têm. Mas falando de prova, né? A gente que é advogado, a gente sofre muito com prova. Ou a falta dela, na verdade. Sim. E a gente eu entro nós temos um caso, por exemplo, que foi um reconhecimento fotográfico daquela pessoa com um chapéu assim de lado, então aquela coisa bizarra, né? E o réu está preso. E nós temos, eu entendo que muitas vezes no âmbito criminal nós vemos a crise da prova. A senhora costuma presenciar muitos casos já viu certamente, que não havia real prova de que aquela pessoa... Eu tenho uma série hoje na ANI sobre isso, que é um Em Nome da Justiça, e o reconhecimento fotográfico é o pavor, é uma estatística altíssima de injustiça, porque não tem só a questão da prova ser fraca, tem a questão da memória. Você vê uma foto, onde você coloca ela na memória, você reconhece. E eu estudando falsas memórias, eu sofri estava numa loja que teve um assalto mesmo, um grupo grande, e por saber tudo que eu sei, porque assim, quando você está dentro de um assalto,
E eu pude constatar isso pelos... Eu tinha lido já, mas não tinha constatado. Já constatei, tá, Deus? Não precisa mandar outro, já entendi. Já chega. Então é assim, você só consegue olhar para a arma. A figura do indivíduo, ela é de fundo. Porque o que tá... Você fica o tempo Só uma foto todo... desfocada, né? Fica mais desfocada a a sua figura de maior fundo. ameaça é aquela arma apontada. E você fixa nela. Você não consegue gravar todos os traços. Então, nesse assalto, eu sabia disso, e os caras estavam realmente muito armados, e eu fiquei pegando características objetivas. Mais singulares. Um eu chamei de olho de peixe. Olha aí, foi assaltar um Ele especialista, o cara se... O outro, Esse deu mal. o outro tinha uma cicatriz na sobrancelha, Olha. bem marcada, assim. E eles estavam muito bonitos no assalto, todos muito bem barbeados e tal. E quando me chamaram para reconhecer, eles estavam péssimos. Mas eu tinha as características objetivas. Sim. Então, eu não tive que me lembrar. Eu tinha desenhado duas coisas... Sabe o que é olho de peixe, né? Aquele olho esbugalhado, assim. Em geral, que Conseguiu tem gravar. problema de tireoide. Uhum. Não é uma coisa que se cria. Sim. E eram eles mesmos. Então, é interessante você saber disso quando você vê o reconhecimento fotográfico, que muitas vezes na rua, para a vítima, o policial mostra, ó, esse aqui, ou você... Aí, quando eu fui reconhecer, foi engraçado, porque na polícia, prenderam esse bando, e aí tinha a linha de reconhecimento, que na lei, né, é uma coisa, e na prática era assim, eu olhei por um furo na parede do delegado, da sala dele, e aí tinha dois caras todos mulambentos, de shorts, barba por fazer, havaiana, bem simples assim, algemados, e dois policiais conversando. Quem que eu tenho que reconhecer? Quem tá algemado. Uai, Claramente. claramente. E aí eu tive uma discussão, Há uma porque indução, né? deles eu não reconheci. Não era o olho de peixe, era o da cicatriz, tinha um outro que não era o olho de peixe, e eu não vi o cara. E ficaram bravos comigo. Como? Ele é do bando, a senhora Como tem que não viu? reconhecer. Eu falei, então, não tenho. O senhor tá me impressionando, doutor? Eu não vi. Esse cara eu não vi. E, na verdade, a minha resistência acaba salvando o caso, porque depois se descobre que esse cara que estava para eu reconhecer, que eu não reconheci, ele nunca entrou onde eu estava. Ele ficou no carro, ele era o motorista do carro. Olha aí. Se eu De fato, tivesse reconhecido, derrubava todo o reconhecimento. Sim. Então é de responsabilidade, mas a gente fica confuso. Olha que eu sou a Ilane, eu escrevo, eu fiz Tem um estágio. conhecimento, né? E mesmo assim, existe um como assim? E é difícil mesmo. Então, o que talvez motivou a série Em Nome da Justiça foi a frequência desses casos de impunidade, de falso Julgamento sem prova. Não, é muito precipitado e são famílias destruídas, vidas totalmente destruídas. Tem um caso principal que me chamou a atenção, que é o caso dos meninos emasculados do Pará e Maranhão. Tem 2 inocentes presos. Hoje, só um que já está em regime aberto, o outro já morreu, os outros já morreram. Mas foi a primeira vez que eu conheci um caso de imensa injustiça, vidas completamente aniquiladas, né, com pouquíssimo, quase nenhuma prova, com achismos, com mitos locais. Como é que a prova, por exemplo, doutor Anísio, a prova, que um dos meninos que morreu, a prova que era ele, é que quando ele entrou no velório, o defunto se mexeu. Você acha que isso pode ser prova? Ué. Então, aí o cara foi preso, acabou. Acabou a carreira de médico, acabou a família, foi pra cadeia. Então... Uma coisa que não tem como voltar atrás, porque já fica no imaginário popular também. E mesmo que você volte, você não apaga. Não, E não a apaga. dor deixada, tanto nas pessoas injustiçadas como na família, você também não consegue. E carreiras interrompidas, tudo, né? Tudo de ruim. E aí um produtor me chamou para escrever mais uma série de assassinos, sobre assassinos, e eu falei, que tal agora a gente escrever sobre aqueles que não são que legal. e que foram considerados. Então...
Essa questão das provas, né, das injustiças que podem ser cometidas, principalmente com base em reconhecimento facial, é uma preocupação muito grande, acredito eu, de todo mundo que trabalha com essa área. Nessas questões, assim, inclusive no seu livro eu estava lendo, sobre os softwares que são utilizados no Canadá, nos Estados Unidos, para poder conseguir um resultado mais próximo do real. Não sei se eu poderia colocar dessa forma. Você acha que isso pode trazer uma consequência negativa ou uma consequência mais positiva, o uso desse tipo de tecnologia? Não, ajuda muito, inclusive os bancos de dados que eles têm. Eu fui fazer um curso na Polícia da Flórida. Então eu saí de ronda com eles, que eu queria entender. E, gente, é muito impressionante, os bancos de dados são incríveis, porque assim, você tá na ronda com o policial tem um computador no console. Eu tava no banco carona, né? Dentro da viatura. É E o carro é dele, porque lá não é polícia militar, não é uma instituição, é um emprego. Então eles contratam, cara. Inclusive tem muita gente que vem do exército, que teve na guerra, que volta da guerra e que vai volta pra trabalhar lá. na polícia, pegam um emprego, são bem remunerados, trabalham com o carro deles, com o computador deles, fica num console. E aí ele tá vendo um carro ali e ele achou qualquer coisa estranha, uma lanterna queimada, sei lá. Cara, ele joga a placa no computador dele, que tá ali no laptop dele, que tá na cara dele, sai tudo. Sai quem tem que estar dirigindo, de quem que é o carro, se é homem, se é mulher, se é loira, se é morena, se é careca. Sai se ele tem registro criminal, se ele não tem. Cara, sai tudo. Tudo que você imagina. Então, Dados é tudo. A chance de errar é muito menor. a chance de errar, porque ele tá ali. E a chance de acertar é muito maior, porque né, aí ele já tendo uma pergunta quando ele aborda. Esse carro é da Amanda. Jorge, o que você está fazendo dirigindo esse carro? Quem é você? Por que você está com o carro da Amanda? Ele já tem essa informação. Já tem tudo. Já tem tudo. E os bancos de dados, por exemplo, de solados de sapatos. Porque o local, vamos combinar primeiro que o local de crime é preservado, mas tem um catálogo. Todas as indústrias de sapato mandam os seus modelos de solado. Então você acha uma pegada, você vai lá no catálogo e não, é o tênis De tal marca. Adidas, Nike, ou Reebok, entendeu? Você já... E alguém pode ter comprado em algum lugar, em um determinado modelo raro, lugar. não é? Entendeu? Então você tem, fora banco de DNA, banco de digital, reconhecimento facial por computador na internet, aí você tem, né, nas multidões. Então, essas tecnologias vêm para ficar, precisa aprender a usar, precisa entender as margens de erro, e sempre mais que uma é bem melhor. Né? Quando você consegue ter várias provas de uma mesma situação. No Excelente. Brasil, você tá mais por dentro. Essa realidade tá começando a chegar na área criminal. No Brasil... Tá, mas entenda como as coisas tecnológicas andam junto com uma educação cultural do nosso povo. Por quê? É tão forte lá, por exemplo. Eu tava nessa ronda, teve uma tentativa de homicídio. Nossa, meu coração na boca, viatura, carro do delegado a 160 milhas por hora, um negócio de louco. Chegamos no local, veio um helicóptero buscar a vítima que tomou um tiro. E toda a ação lá, e chegou lá uma perua laboratório de perícia. Então, desce a perita, com tudo que o laboratório já é lá, ela já vai coletando, já tá fazendo ali. Nossa. Então, e eu queria entrar na casa, porque eu queria ver como que ela faz, cena. o local de gente, eu queria o local do crime. Claro. E aí tem uma figura lá que eles chamam de first responder, que é o primeiro policial que chega no local. Ele tem responsabilidade criminal. Então ele olhou pra mim e falou, não posso deixar a senhora entrar. Eu falei, como não? Pelo amor de Deus, sou brasileira. Ele falou, então, Tô aqui pra esse é o isso. ponto, porque se eu deixo a senhora entrar, automaticamente a senhora pode ser chamada no processo como testemunha. E a senhora não mora aqui. Não vai entrar. Então, a cultura... E a responsabilidade é minha. Mas porque a cultura... Ninguém Sim. fica bravo, mas todo mundo tá falando a mesma língua. Aqui, ainda não chega... Já melhorou muito, mas ainda
muito confuso. Por exemplo, quando o coronel Biratã foi morto, eu conversei com a perícia. Quando o perito chegou, tinha mais de 100 pessoas lá dentro. Nossa. Caso Pesseguini, tinha mais de 100 pessoas lá dentro. Jura que você quer achar a posição que estava um projetil? Como? Você entrou todo mundo pisando? Sim. Então você tem questões ainda que aqui, e um perito, por exemplo, se não é um perito, porque tem peritos que já têm 20 anos de carreira, sabem bater na mesa, falar isso aqui está prejudicado, mas e o perito novo? Ele tem respaldo para falar, entrei lá, tinha 100 pessoas, a perícia não vale? Como é que ele faz com essa carreira? Vai jogar tudo A fora. Vai jogar tudo experiência. fora. Então, você tem vários fatores que aqui tem, e mesmo o público. Lá, ninguém. Aqui, por exemplo, culturalmente, um corpo caído no chão, descoberto, e nu, alguém corre e joga um lençol em cima. Com fio Por de favor, cabelo, não façam com isso tudo. com seu fio de cabelo da vizinha, né, lá de casa. Pensado por esse ângulo. Então, não faça isso. Quer apagar o defunto Porque E as você provas, quer dar as provas, dignidade. Eu mesma trabalhei em outro caso de Guarulhos, que eu não entendia que tinha uma menina que foi morta, que tudo combinava, mas esse cara deixava sempre algo amarrado no pescoço. E eu não, aí eu encontrei com a mãe da menina num programa de televisão. Falei, ai, cara, eu vou perguntar. Eu falei, dona fulana, falamos da filha e tal, sinto muito. Conta uma coisa pra mim. Não tinha nada mesmo, né? Porque no laudo não veio. Falou, nossa, claro que tinha. Eu fiquei desesperada, me joguei em cima dela, desamarrei. Nossa. Achei que ela podia viver. Não sabia que ela estava. Em tentativa de socorrer, né, na verdade. Dá pra compreender? Dá pra compreender, mas atrapalhou muito, porque claro. esse caso ficou fora da pasta. Sim. Tudo pro espaço. Ué. Então, educação vem junto, viu? Demais. Entrando aqui indo direto nos serial killers, eu tenho uma dúvida eu li algumas histórias do seu livro do Brasil. Eu tenho um livro que fala dos serial killers do Brasil, no curso da história, né? Que não são muitos, mas estão lá. E eu vi lá que existem os organizados e os desorganizados, existe uma classificação assim. E eu fiquei na dúvida, todos eles são muito inteligentes, eu nem diria geniais, porque eu acho que é algo muito... Eu nem acho que são geniais. Não. Todos são inteligentes, assim, além do normal, ou isso é só uma... Acho mito. mito? Acho totalmente mito. Porque a maioria, todo mundo acha que o serial killer é um gênio, né, normalmente. Não, eu acho que falta recurso para a polícia conectar os casos. Porque o que manda é a conexão. Como é que você sabe quem insere? Sim. Sim. Você só sabe se você descobrir que está conectado. Então, eu acho que a gente tem poucas armas. Hoje já melhorou também, mas ainda assim, de como conectar. Que crimes que de fato estão conectados e que crimes não estão. Cujas peças estão na perícia Porque bem feita, né? Porque é uma autoria só. Quando é uma autoria só, você junta num caso só. Aí você gasta menos dinheiro, a investigação é mais rápida, você tem mais informação. Sim. Você Mais está chance procurando de um autor. acertar, né, também. Agora você está procurando 8 autores e você dispersa muito, dispersa dinheiro, dispersa atenção, não tem informação. Então, na verdade, o número assim, de serial killers é subestimado, então, por exemplo. Totalmente. Totalmente subestimado. Mas não é muito, de qualquer maneira, é um crime raro. Entendi. Tá? Porque matar em série não é o... Uma dúvida que permeia, assim, por onde a gente passa, né, com quem a gente conversa, é justamente o motivador disso, né? É um distúrbio psiquiátrico. Não. Acho que imagino que são 1000, né, fatores. O que você já viu sobre esses fatores motivadores nesse sentido? Então, serial killer não é um diagnóstico psiquiátrico, é um comportamento criminoso. Estelionatário é um comportamento criminoso. Ladrão. Isso aí não é diagnóstico. O estelionatário é um serial, né? O estelionatário ele é um serial, né? Então, mas ele é o serial dinheiro, né? De golpe. Mas isso não dá o diagnóstico na outra ponta. Sim. E ao contrário, a maioria, a enorme maioria de doentes mentais não comete crime. Sim. Então, é o nosso preconceito, são os nossos estereótipos que jogam no distúrbio mental. Vocês acham que não tem gente ruim, é isso? Nós vamos ter que classificar na doença mental? Aí fala que é homossexual, ou que E- tem até o mas são caso os da nossos. Ceasa, né? Que acharam que era homossexual. E não mas- era. E não era. Era alguém com problemas
De sexualidade, de né? sexualidade, ok. Ok. Mas isso não é o estereótipo que é vendido. Sim. Então a gente acaba procurando Verdade. uma resposta, é louco, é louco, é louco. Ruim não passa na boca de ninguém. Eu fico abismada. Eu falo, então, sinto informar, tem gente ruim. Naturalmente, né? E por que você acha que isso acontece? É uma questão do que vende mais, do que vai ser passado no jornal, que vai dar uma maior audiência? Não, a placa, porque se eu não sou louca, eu tô fora da maldade. Só Né? pra Então, afastar. afasta, porque então, todo mundo é boa gente, não tem nada a ver com isso. Eu não tenho controle sobre isso, isso não sou eu, porque eu não sou louco. Põe longe de você, quando na verdade é muito perto. São pessoas exatamente como você. Sim, que tem esse E comportamento. tem esse comportamento criminoso, mas não tem nenhuma doença na cabeça. Mas tem características comuns, assim, quando você Mas de estuda... comportamento criminoso, Isso. não de diagnóstico psiquiátrico. Não tem nada a ver. Então, essas características comuns de comportamento criminoso, a senhora consegue colocar elas numa... Eu preciso de uma semana. Claro, mas assim, Você coisas vai que ter- se parecem, Você assim. vai ter, mas você vai ter que separar joio do trigo. Claro. Entendeu? Porque por exemplo, um rosto coberto, um assassino que deixa um rosto coberto, pode significar que ele conhecia a vítima? Sim. Mas também pode significar que ele não conhecia e não queria que o rosto daquela vítima atrapalhasse a fantasia dele. Então é tudo muito subjetivo. É. É a diferença Depende. do modus operandi da assinatura, É né? a diferença do modus operandi da assinatura, exatamente. Então, com uma informação só, você não faz verão. Vai ter que estudar aquele caso, vai ter que individualizar. Não tem uma tabela. E as pessoas querem muito. Todo ele é psicopata, né? Eu falo, então, na minha vez quero exame. Eu não quero ver o crime que isso já me dá um diagnóstico. Prefiro ser examinada, porque Sim. não quer dizer nada. Sobre a assinatura que a Amanda comentou agora, assim, me fez pensar. Será que um fator comum seja vaidade, por exemplo? Mostrar o feito? Nem sempre. Não tem uma coisa geral assim. Não É, consigo montar essa tabela. Legal. Tem uns que o anonimato é a própria realização, né? Nunca me pegaram, nem desconfiou. Tem outros que querem dar entrevista, querem assumir e fazem sucesso. Sim. Querem enganar a polícia? Querem. Tem um caso que você narra no livro, eu não vou me recordar agora o nome do homem, mas ele tinha na garagem dele, né, vários pedaços, né, das vítimas, partes das Sim, vítimas, todas essas É questões. no Louco Cruel. Serial killer Isso. Louco Cruel. E parece que ele entrou numa dissociação tão grande que Jerry quando a Brudos, polícia ele chegou... chama. Como? Desculpa. Jerry Brudos. Ah, perfeito. Ele já mostrou, não, pode entrar, que aqui não tem nada. Mas era uma questão da dissociação mesmo? Ou você Pode entendeu ser. que ele quis se entregar? Isso é forte, essa questão da dissociação? É Da forte. realidade? É forte. Eu tenho um que eu entrevistei aqui no Brasil, que na reprodução simulada que a polícia fez, ele fez o papel do pai da criança que ele matou. E ele representou ali nos trabalhos policiais. Como se muito ele fosse o como- pai da criança? Não, porque a polícia remonta o que reproduz. Ah, sim. E ele, sim, ele sim. colaborou e foi lá ser o pai da criança que ele mesmo tinha matado. Então, você precisa de um grau de dissociação bem forte para você... a própria Suzane Richthofen, para mim, ela tem um grau de dissociação importante. Ela senta na plateia para assistir o julgamento... Na plateia, aspas, né? Ela se assiste no julgamento dela própria. É como se ela estivesse assistindo. Ela leu o processo. Ela viu os laudos. Você precisa de um grau... Ela não está lá dentro. Sim, Lá como se fosse um dentro, terceiro, como né? se fosse um terceiro. Então, isso, mas você tem na vida também. Garanto que você tem uma amiguinha assim. Que olha a vida de fora. Sim. Pô, que legal. Ilana, assim, sobre suas produções, já comentou muita coisa, com certeza tem muita coisa para comentar ainda. Mas uma área que também faz parte do objetivo do ValeCast, do nosso episódio, que roda no universo acadêmico, é conhecer, assim, um pouco das carreiras, né? E nesse sentido, das suas carreiras, como é hoje para você ser um profissional, assim, tão reconhecida, né? A nível nacional, internacional? Como é que chegou isso para você? Como tem sido essa É experiência? gostoso, eu fico feliz, mas eu não me apego. Legal. Eu realmente tenho um desapego, porque eu
assim, a gente vive ainda mais agora esse mundo de cancelamento. Uma frase. Fora de contexto ainda? Uma edição de um podcast para universitários. E você corta, me tira de contexto. Acabou. Então, eu acho... É claro que, por um lado, é combustível. Quando eu vejo modificações importantes, entendimentos... Eu acho que, por exemplo, escrever livro é uma voz que eu cuido com muito carinho. Eu chego em pessoas. Escrever uma série num streaming importante é uma voz. Eu tenho que tomar cuidado como eu uso essa voz. Equilibrar entretenimento e violência não é fácil. Isso não é... Violência não pode ser um produto. Mas você precisa dela. Até que ponto ela poderá ser estimulada, né? Estimulada, mas ela pode ficar vazia, você esvazia a pauta. Exatamente. Né? Porque se ela vira um objeto produto de venda. Querer vender garrafinha com o nome da... não vai dar. Então, qual é o seu limite? Complicado isso. Comum então, demais. Eu acho muito bonito, e eu fico muito... com as pessoas que me escrevem, li seus livros, mudou minha vida, eu mudei de caminho, eu me interessei... Me dá uma super emoção. Agora no Twitter tá uma moda. Desistir da carreira. E agora no Twitter tá engraçado. Ser polícia, eu quero mais. Vem uns caras falar pra mim assim, uns jovens. Você é minha figura materna, você é minha mãe. Eu acho super legal, me emociona. Você acompanha tudo. Claro que eles só estão vendo o melhor lado, né, gente? Mas assim, é prazeroso. Mas eu acho que não dá pra se apegar. Legal. Você precisa se apegar pra dentro. Se você tá bem. Se eu tô bem, pode vir cancelamento, porque vai embora. E não me atinge. Quando eu fico me modificando diante dos... se eu ficar tão inebriada do sucesso, se vier um fracasso, eu vou o quê? Não vou aguentar. Então nem apega num, nem apega no outro, porque vai passar. São fases melhores, fases piores. Poxa, legal. Imagino também que não haja uma receita pronta. Não. 64 anos, eu acho que vai gente querendo. Não, mas a gente vai amadurecendo. Com certeza. Eu acho que é um passo de cada vez para não tropeçar no seu pé. O primeiro obstáculo é o seu próprio pé. A Ilana explodiu? Ou foi foi acendendo? Eu acho que foi acendendo, porque se você pensar que eu começo essa história em 99... Olha aí. Faz tempo, né? Bastante tempo. Que explodiu esse? Não explodiu. É um caminho trabalhoso de formiga. E quando começa, não é Ilana Casoy ainda. Não, né? Não tinha nada. Mas nem pretendia, eu acho que isso também foi importante. Olha aí. Não era uma busca. Uma vez me perguntaram, como você escolheu esse nicho? Nicho? Não, eu não escolhi esse nicho. Eu gostava disso. Eu gostava. E até hoje, para os meus parceiros de escrita, eu falo, gente, quando não for mais divertido... O caminho eu não quero mais, tem que ser divertido. Qualquer caminho profissional tem que ser divertido. Sim. Como que escreve junto, assim? Isso eu tenho curiosidade de saber. Acho que cada dupla tem um método. Por exemplo, sala de roteiro. São 8 horas sala de roteiro mesmo. E a gente vai fazer o resto em casa. Tem um por dia, não entendi trabalho. ainda sala de roteiro. Vocês sala de roteiro nós 4 estamos mesa? escrevendo. A gente senta todo mundo... Vai cena a cena, o que vai ser, tal que pessoa não vai falar Joga isso, RPG. entra de tal jeito, entra de outro. Aí depois divide RPG. o trabalho. Caramba! E alguém vai digitando ou uma pessoa só digita? Não, a gente tem que montar primeiro, escrever a parte fácil. Mas todo mundo escreve no mesmo documento. Também, às vezes não, às vezes cada um pega uma parte. Entendi. Eu, Rafael Montes, para escrever o Bom Dia Verônica, é diferente. A página em branco foi minha. Mas, não, primeiro a gente sentava... E definir o que ia acontecer no capítulo. Começa assim, acontece isso. Aí a página em branco era minha, eu começava. Escrevia a minha versão, ia pra ele, aí muda, tira, põe, deixa ficar, devolve. Aí não, mas o que você pôs? Não gostei, tirei, pus outra. E assim, até a gente, os dois, falarem, tá pronto esse, vamos pro próximo. Acho que cada um vai achando um método. Eu queria muito... ser aquela pessoa que escreve, apaga, escreve, joga fora. E eu sou aquela pessoa que a minha cabeça trabalha. Quando eu sento para escrever, em geral, já tá mais pronto. Cada um vai achar seu... Você já construiu ali no Nossa, no minha ideal, cabeça fica fritando, já entendi. Só psicografa. É meio isso mesmo.
Todo mundo tirando várias curiosidades aqui, né? Uma que eu tenho é se você já foi procurada por alguém que você tenha entrevistado, algum serial killer, por exemplo. Pedrinho Matador. Pedrinho Matador foi um, né? Foi. Teve alguém além Queria dele? tomar um café. Isso Vamos foi? tomar um café, doutora. Quando ele saiu entrou a da prisão? pandemia. Ah, Foi bem na pandemia. Eu vi que você Mas eu falou teria que ia pro ido. shopping. Eu fui seu no- eu o teria filho ido no dele shopping. falou, né? O filho dela. Isso. Eu teria ido. Eu teria ido. Eu não teria ido sozinha, provavelmente. Uhum. Mas eu teria ido. Não tenho. Pra mim, o crime que a pessoa cometeu é um pedaço da vida dela. Uhum. Não é a vida dela inteira. Não dá pra eu tirar uma base de tudo que vem depois só por um fato. Né? Tem outras coisas. E aí a gente pode entrar nas penas, né? Sim. Se você parte dessa... O crime pode ser um... Eu lembro de uma fala que ela diz, o crime pode ser um erro de 1 minuto. Exatamente. E E o aí, resto? e as penas, né? Que a pena é do crime, não é da pessoa. Né? Sim, Você tem a sim. individualização da pena, que às vezes funciona, às vezes não. Sim. Né? Mas, Caminhando, né? mas e aí você entra na questão das penas. E aí você vai aplicar a pena perpétua para quem errou 1 minuto, a depender do que ele fez. Como vai ser e essa o que- questão? E aí entra nessa questão. Penas de morte, penas Bom, sou super perpétuas. contra. Porque assim, ainda mais num país preconceituoso como o nosso, estruturalmente, a gente sabe exatamente quem vai morrer aqui, né? E quem não vai. Verdade. E Sim. eu não daria jamais, mas para além disso, eu jamais daria o poder de vida e morte ao Estado. Eu acho que o Estado não está pronto para essa conversa. Estado precário ainda. Não, né? não está De pronto todos os para ter esse sentidos, poder na mão de exatamente, decidir quem vive ou quem morre. Então eu sou super contra. Aí eu vou ser apedrejada, né? Mas vamos lá. Sou a favor da progressão de regime. Não dá para jogar na rua depois de uma pena longa, 10 anos depois. Você espera que aconteça exatamente o quê? Aquela pessoa está desempregada, não tem muitas vezes mais família. Jura que você vai assim, tudo bem? Quantos dias você acha que ele vai ficar sem comer ou sem ter onde dormir? E outra, aonde não tem o Estado, tem organização criminosa. O Estado não deu abrigo? Não Onde acolheu? vai procurar, A né? organização criminosa deu. Tá provendo ali cesta básica, cuidados para a família daquele cara, um lugar para ele dormir. Então, nós temos que fazer uma escolha. Você não pode querer um Estado que não é presente e querer que ninguém ocupe esse lugar porque o Estado não deu conta. Alguém vai ocupar. Não existe espaço vazio. Então, a gente tem vários problemas que a gente tem que discutir. A tolerância social é que nem um pêndulo. Às vezes ela está mais à direita e mais à esquerda. Se você pegar historicamente, hoje a gente vive um pêndulo que está bem... É o direito social versus o direito individual. Às vezes ele toca lá, muito até, aí ele vai voltando, passa pelo meio, mas aí toca no outro. Então a gente vive um tempo agora muito intolerante. Eu nunca vi bandido discutir pena para cometer crime, nunca vi. Me surpreenda. Você vai aumentar a pena, você acha que eles estão tendo uma reunião antes, é isso? Olha, esse crime não, esse crime é muita pena, aumentou agora. Né? Vamos mudar aqui como que nós vamos executar, porque aí a pena sai aqui. Não é sobre isso, né? Tentar mudar Então, a configuração, né? é um pra fazer alguma discurso coisa. muito popular, mas resultado zero. E acho que, por exemplo, acabar com as saidinhas, Era o que eu vamos ia assistir perguntar. a longo prazo, vou lamentar. Vamos lamentar essa decisão. Mas vai ter que esperar esse pêndulo andar mais um pouco. Aí daí a gente vai consertar de novo, porque elas não existiam. Aí milhões de estudos científicos passam a existir. E aí... Porque assim, existe uma expectativa também surreal, né? Vocês acham que o crime vai acabar? Como se a história fosse zerando, né? Eu Então. zero a história, ignoro E aí, tudo que a gente aprendeu. vai acabar, viu, gente? E começo de novo. Então, Eu vou aprender isso de novo. Eu vou errar de Sim. novo para aprender isso Que de isso? novo. Sim, e nessa questão da ressocialização, de tudo isso que a gente está conversando aqui, tem alguma coisa que você vê fora do Brasil, por exemplo, que você acha que poderia funcionar melhor do que o que a gente faz Não nesses tem termos? solução. Não, eu acho nos Estados Unidos bem pior. Bem pior. A condição da cadeia é melhor. Tem máquina de lavar, máquina de secar. Eles um que executam alojamento as atividades? incrível, é muito bom. Mas assim, o cara é capaz de ficar
perpétua e nunca mais tocar uma pessoa do lado de fora. Nossa. É pesado. Perpétua. Tem o menor horizonte. Nada mais a perder. Já perdeu, né? Ou a pena de morte. Então, eu acho que pode ser até pior. Não quer dizer que é melhor. Eu acho que em nenhum país do mundo a pena de morte diminuiu a criminalidade. O que diminui a criminalidade, a maior arma contra a criminalidade é a educação. Mas é o trabalho danado. Sim. É longo prazo. É base, é né? longo prazo. Então, isso sim. A exclusão é um dos grandes fatores da criminalidade. Você tem lugares inteiros excluídos. Você tem periferias inteiras excluídas. Sério que você não quer que tenha um código próprio? Porque está excluído. Por que vai seguir o seu código? Sim. Então, você tem várias questões que a longo prazo vão diminuir a criminalidade. Nenhuma delas passa por número de viaturas, número de armas, armar a população, prender e não soltar. Então, é difícil. Assunto bem espinhoso. Gente, ficaríamos horas, 3, 4, 5, 6 horas aqui, e essa mulher tem muita sabedoria para passar pra gente, né? Uma visão humana da coisa. Que bom, obrigada. Uma honra, Ilana. Adorei te conhecer. estar aqui. Nossa, uma honra gigantesca. Adorei Assim, você poderia deixar uma palavra final, uma frase final para quem nos ouve, nosso público acadêmico que está se formando. O que você falaria para essa galera? Imagina que todos podem te ouvir nesse momento, assim. Sei que é difícil, mas não desiste. Legal. Eu acho que isso é o que tem que ficar todo dia. Quando você acorda, você fala, bom, é difícil, mas não desiste. Eu acho que vai passar. Tem fases piores, tem fases melhores. Vai passar o bom e vai passar o ruim. Então, tem que seguir em frente. Força, Show. gente. Força, que é difícil, mas depois é bom. Compensa. Oh, que legal. Então é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Jorge, pela sua presença. Obrigado, Eu que Amanda, pela agradeço. sua presença. Obrigada, uma adorei honra. estar aqui, gente. Finalizamos Obrigada. assim. Então é isso. Tchau, gente.